Então, o programa Elcio Ribeiro Entrevista, através do Portal Brim, Canal 10, TV Búzios, que está cada vez melhor, tem a honra de visitar hoje aqui o ateliê da Ivone R, né? E a gente vai bater um papo, falar aí da atualidade, enfim, falar da vida, falar da experiência, falar de coisas boas, né? Afinal, nós do Portal Brim, Ivone, temos, eu não sei por que eu cismo de Irene. Quero ver Irene rir, lembra? Então, Ivone, o Portal Brim é um portal que tem 75 afiliadas, né? E o nosso objetivo é levar o produto, o serviço, o destino Búzios para o Brasil e para o mundo, né? A gente tem TV Lisboa, tem TV Paris, tem TV Nova York, tem TV Brasília. Que chique! É chique, é verdade. E a gente, né, nós temos mais de 1.500, já chegando perto, na verdade, de 2.000 vídeos, né, produzidos, né, muito conteúdo, né? Então a gente tem muito conteúdo Búzios e queremos construir mais conteúdos. Hoje, né, vamos estar aqui construindo mais um conteúdo com esse objetivo claro de divulgar, né, as maravilhas e principalmente a arte de Búzios, né? Porque Búzios é muito artista. Muito artista. Então a gente vai falar aí dessas coisas, né? Então, Ivone, por que mesmo Ivone R? Por que Ivone R? Porque o primeiro marido meu era Reinheimer. E eu era Ivone Reinheimer. Como me separei, não podia ficar Ivone Reinheimer. Botei Ivone R. Morava no Rio, fabricava sapatos, tinha que ter uma etiqueta, então botei Ivone R. Que aí não era Reinheimer, não era nada, era Rio de Janeiro. Pronto. Muito bem, pegou, né? E já há quantos anos que você está aí? Sempre foi artista ou há quantos anos que você... Desde os 9 anos eu fazia arte. Aos 9 anos eu fiz a primeira apresentação na garagem do meu pai, que sobrou aqueles ladrilhos vindo de uma obra. Eu pintei com aquela coisinha assim, que tinha um monte de lembra? Sim. Com aquilo, e fiz uma exposição. Depois, eu sempre fui fazendo muitas coisas, mas depois eu fiz tapeçaria, eu fiz muito, como se chama aquilo? Que antigamente, quando os homens iam a cavalo para as guerras, eles levavam umas coisas assim, uns panos pintados, como é que chamava aquilo? Era... Os brasões, eu fiz umas flâmulas. Umas flâmulas, eu fiz aquilo. Depois eu comecei a fabricar sapato. Mas antes disso tudo eu fiz... Estandartes. Fiz muito estandarte, muita tapeçaria. Depois eu me formei em ciências econômicas. Eu queria ser arquiteta, mas eu morava nessa época em Juiz de Fora, não tinha arquitetura, só engenharia. Então eu fui fazer ciências econômicas. Quando eu acabei ciências econômicas, eu casei com Reinheimer. E aí comecei a fazer essas coisas, estandarte, essas coisas, fiz exposições disso daí. Depois comecei a fabricar sapato. Quando o Collor veio, que cortou tudo de todo, eu já estava fabricando assim, vendendo 1.000 pares de sapato por mês. O negócio caiu de você vender um par de sapato por semana. Eu fechei tudo e vim morar em Búzios. Ficar aqui sem fazer nada não dava. Comecei a fazer papietagem. Isso daí é uma girafa. Que agora vai ser passada a fibra. Ela está feita em papel, tá vendo? Ela vai ser passada a fibra e depois eu vou pintar. E vou ver se a prefeitura deixou pôr na entrada de Búzios dizendo: sejam bem-vindos. Vamos ver. Ok.
Você já tem bastante peças, né, espalhadas pela cidade. Bastante, já é uma artista, né, que faz parte do cenário, né, de Búzios. Tem ali no Zanini um boi enorme meu, uma baiana também. Aqui na esquina tem um palhaço enorme, você viu também? Sim. Enfim, tem por aí umas coisas. E aí eu vim pra cá, tinha que fazer alguma coisa, eu não consegui ficar parada, eu não consigo. Aí comecei a fazer papel, machê. E aí tô brincando com esse negócio. Se divertindo, né? Se divertindo. Fiz um condomínio aqui que eu alugo para não ficar sozinha, chalés, e vou indo. E vai tocando a vida. Vamos ver até onde, o que eu vou inventar agora. Já estou querendo inventar outra coisa. A mente do artista, né, tem essas épocas de criatividade, né, que vem um insight novo, exatamente, né, uma ação nova, uma tendência nova, e você quer mudar, Pena que eu não tenho nenhum dos meus tapeçarias aqui, tem nos outros chalés aqui estão. Mas eu fiz muita tapeçaria também, muita. Enfim, vou fazer. E vende bem? Vende, principalmente quando é coisa pequena, quando é coisa grande. Esses dias eu vendi para um museu na Alemanha e ele levou muitas peças para a Alemanha. Esses dias vendi para quem foi? Ai meu Deus, não foi para a Suíça, não, foi para Holanda. Uma peça que era desses de remar, um remo, estava pendurado lá, a menina ficou louca pelo remo. Vende muita coisa. E como é que eles te descobrem? Assim, eles passam na frente e vem. Ah, tá. Ok. E aí então, entram. Aqui já é uma vitrine, né? Porque está indo aqui para Azedinha e tal, e é uma rota de passagem. Agora eu estou meia parada, que eu estou refazendo várias peças minhas que estavam aqui há muitos anos, está repintando, mas eu vou começar a fazer. E tem que fazer peça pequena. Eu gosto de fazer peça grande. Peça pequena dá um trabalho. Sim. Né? Eu gosto de fazer peças grandes. Mas vamos ver. Vou começar a fazer peças grandes agora. Vou terminar umas pequenas que estão paradas aí. Eu tenho uma vaca lá em cima no telhado, não sei se você já viu, que tem que retirar, repintar toda ela outra vez. Vou refazer essas coisas e depois vou começar a fazer umas coisas pequenas, porque não tem quase coisa pequena, já acabou. Ok. Porque querem, quando vem de navio, essas coisas querem levar uma coisa pequena. Sim, claro, não dá para levar grande, né? Porque, por sinal, a gente está com um navio aí, né? Mas só parou na cidade, então não vem ninguém né? Tiraram aqui a rota aqui do posto veleiro, do Porto Veleiro, entendi porque enfim. E atrapalha o comércio aqui todinho. Sim. Acho que tinha que intercalar, né? Claro. Um navio para lá, outro navio para cá. Mas político é fogo. Infelizmente tem essa, né? Ivone, a gente está, né, assim, já saindo dessa pandemia, tivemos aí de aproximadamente 2 anos, né, de tempos terrível, super obscuros, né? Horrível. E aí agora a gente já está livre pelo menos da máscara, né? Que não é tradição nossa andar de máscara, Então, como é que você está vendo assim essa retomada? Qual é o teu sentimento? Eu não sei porque com essa guerra lá do Putin com a Ucrânia, eu não sei como é que vai afetar o comércio do mundo inteiro, né? Aliás, já está afetando. Já está. Então, não sei como é que vai ser, não. Eu não sei como é que vai ser essa retomada, não. E agora vem novos votos para novo presidente, novo isso, novo aquilo. Temos aí eleições gerais, né? Deputado estadual, deputado federal,
Para mim, quando alguém diz que quer ser político, presidente, eu já acho que é mau caráter, porque senão eu não ia querer meter na política. Que é uma vergonha, vergonha. Infelizmente, né? Porque foi um desejo do ser humano ser governado por alguém, ter um líder, né, para comandar as ações, lógico, comandar, administrar, fazer as coisas acontecerem, gerando as políticas públicas que viessem a beneficiar a população. Afinal de contas, a gente tem aí uma carga tributária bem elevada. Né? Eu não sei, eu acho que o Brasil precisava 50 anos só de educação. Educação, educar. Porque estão muito mal educados. Pois é. Eu tive uma época que eu até fui brisolista, né? E o Brizola, quando voltou para o Brasil em 1979, aí ele começa a trabalhar essa questão política e o tema dele principal era a educação. Ele dizia que em 20 anos tinha que transformar o Brasil através da educação. Agora falou dos CIEPs e tal. Pois é, né? E já passaram-se 42 anos. Mas você né? passa em frente dos CIEPs tão horríveis. Pois é, né? A finalidade isso não dá dinheiro da político, educação então não vai. integral, né? Mas muito pelo contrário, eu acho que quanto mais educação, mais dinheiro gera, né? Lógico. Porque aí os valores vão aumentando, a percepção de valor vai aumentando, o intelecto das pessoas, né, vai criando novos conhecimentos, vai tendo novas... João Brizola, Ulisses Guimarães e outros bons. Esses políticos da velha guarda, né? Tancredo Neves. Né? Isso aí. Falando em Tancredo Neves, você falou de Juiz de Fora. Você é mineira? Não, eu sou gaúcha, de Porto Alegre. Ah, gaúcha de Porto Alegre. Meu pai era militar, naquela época de 1940, quando eu nasci. A grande coisa no Brasil era ser militar. Senão não tinha jeito, sim, né? Sim. Papai também era militar. E naquela época viajava muito, então a gente viajou muito pelo Brasil. E por final ele foi para Juiz de Fora. Acabou morrendo em Juiz de Fora como general. Então, lá no Rio Grande do Sul eu nasci em Porto Alegre, Bagé, São Gabriel. Depois 23, Maria Fumaça para São Paulo. Olha. Eu lembro que minha mãe trouxe um monte de ovo cozido para a gente comer durante a viagem de Maria Fumaça para São Paulo. Depois de São Paulo viemos para o Rio. Meu pai foi trabalhar em como é que chama aquele lugar? Lá no Rio. Perto de Marechal Hermes, Deodoro. Ah, ok. Ele era militar do Exército. Aí comprou uma casa em Marechal Hermes. Militar lá. Aí eu vi os jogadores, ainda não tinham Maracanã, iam jogar lá em Marechal Hermes, num lugar lá que tinha para jogar, uma fábrica que fabricava trens. Ah, sim. Aí foi nessa época que logo depois começou a fazer o Maracanã, né? Tanto que eu sou vascaína desde aquela época, que era o Vasco naquela época. Aí depois saímos dali e fomos para Três Corações. Foi. E depois para Juiz de Fora. De Juiz de Fora eu me formei em Ciências Econômicas e casei. O meu marido trabalhava em Furnas, centrais elétricas, virou chefão de Furnas. A gente veio morar em Jacarepaguá, que tem uma coisa de Furnas lá. Depois eu me separei e comecei a fabricar sapato. Muito bem, né? Muitas histórias, né, ao longo desses anos. Em tão pouco tempo, em 82 anos, quando eu vejo as histórias, como é que pôde passar tudo isso em tão pouco tempo? Sim, pois é, tão pouco, passa muito rápido, né? Algum livro escrito? Tem uma pessoa que queria escrever um livro da minha vida e eu não quero.
Por quê? Tem muita coisa ruim para meus filhos ficarem sabendo. Mas não conta tudo, né? Conta só o que é bom. Os melhores fatos, né? As melhores memórias. Olha, né? Faz um livro de memória, um livro de Ivone R. e as boas memórias. Olha aí o título. Quando hoje a ditadura militar, o que nós lutamos, que eu estava na faculdade contra a ditadura militar, você não pode imaginar. E aí eu acho que eu só não fui presa porque eu era filha do general. Mas teve na faculdade, teve uma eleição para o chefe lá da faculdade. E eu escrevi que eu votava no burro, porque teve um militar, qual foi deles, que disse que ele preferia cheiro de cavalo do que de gente, ou de burro do que de gente. Teve um presidente daqueles idiotas que falou isso. Então não lembro eu dessa botei frase. que eu preferia um burro ou um cavalo, não lembro direito. E aí parou a faculdade uma semana sem aula até descobrir quem é que tinha. O voto era uma coisa séria, não era para fazer isso. Até que eu tive que ir lá no diretor dizer, fui eu que fiz esse voto. Aí voltou às aulas outra vez. Então sempre tinha alguém na frente da minha casa lá vigiando eu, como se eu fosse comunista. Olha só. Se pode, meu Deus do céu. Eu digo, Jesus foi morto porque ele era comunista, só que naquela época não tinha o nome de comunista, né? Bastou você lutar por uma divisão de bens melhor que você já é comunista. Sim, pois é, né? É uma coisa. E a gente poderia ter, né? Eu acredito até que Búzios, né, podia ter uma distribuição de renda melhor, né? Eu tenho falado muito isso, né, da questão da educação, a qualificação profissional é uma coisa importante. A gente quer ser um turismo, né, ter um turismo de qualidade, né? A gente está com o navio aí, enfim, recebe muita gente, a cidade tem estado bastante cheia. Aí entra aqui e vê essa cidade. E a gente não tem, né, ainda aquele melhor atendimento. A gente pode melhorar, né? Não que seja ruim, mas a gente pode melhorar muito, a cada dia, né? E principalmente inserir, né, a população local dentro do contexto. Dentro disso, de cuidar, porque vem turista, a gente tem que cuidar, mas não adianta. Pois é. 70%, eu fiz uma pesquisa uma vez, e 70% da mão de obra que opera em Búzios, na verdade não mora em Búzios. Mora fora. Tanto é que quando chega 4, 5 horas, quando você vai, você encontra Búzios cheio, o trânsito está todo parado, e todo mundo saindo de Búzios para ir para fora. Os ônibus vindo lotados, né? E isso acaba tendo uma evasão de divisa, né? Esse dinheiro podia estar circulando aqui, né? Então fica aí essa mensagem, né, para os nossos governantes que olhem mais, né, para... Tinham que viajar um pouco, ir nos lugares turistas, ver como é que é totalmente diferente. Eu aluguei um apartamento, uma casa na França, numa cidade pequenininha, que eu não sei o nome, me esqueci, porque eu estou esquecendo de tudo, que era em frente ao mar. Menina, que cidade limpa, você não via uma guimba de cigarro no chão. E aí, quando descia a maré, os barcos tinham aqui assim, sabe essas coisas que quando a pessoa não anda direito tem que ter aqui? Os barcos tinham isso. Quando a maré descia, o barco ficava assim e o chão limpíssimo, né? Aí, de noite, você saía, não ouvia nem barulho nenhum. Você entrava na casa de show, era um barulhão lá dentro, mas fora você não ouvia. Sim, tinha uma acústica, né? Uma acústica. Olha, e a cidade pequena também, limpíssima, arrumadíssima. Eu acho que esses governantes tinham que ir nessas cidades ver como é que são as coisas. Mas não, eles querem poder, se sentir importante, todo mundo pedindo as coisas para eles, se sentem importantes. E dinheiro. Quando, na verdade, basta você ter uma casa, você ter saúde, educação e comida. Sim. Basta uma casa para você morar, educação, saúde, e você poder comprar a tua comida para comer. Pronto, você é o básico, tudo. Né? É o básico. Ah, não, aí o cara não tem nada, ganha um dinheirinho, a primeira coisa que ele faz é comprar um carrão. Sim. Pode? Aí vai ostentar. Ostentar, né? O carrão. Eu vejo aqui cada carrão passando aqui na frente e falo, meu Deus, esse carro custa 160 mil.
Esse cara podia comprar um menorzinho, uma Fiat pequenininha, para que esse carro... Pois é, mas a vaidade das pessoas, vaidade, né? É aquele lema, vale o que tem, né? O ter é melhor do que o ser, né? Então ninguém está preocupado em ser, mas em ter, né? Tanto que a aparência é importante. Eu vou ao Rio agora, eu me visto com roupinhas mais simples possível, sandalinha assim, para parecer bem pobrinha, para não ser assaltada. Porque senão você é assaltado. Estava com uma correntinha michuruca, com uma coisinha aqui, o garoto veio tentando arrancar. Em Ipanema, antigamente Ipanema, a gente ia para uma exposição, voltava 2, 3 horas da manhã, isso no início dos anos 60, e eu nunca pensamos em ser assaltada nem nada. Agora eu não saio depois, quando eu estou em Ipanema, não saio depois das 8. Mora na Visconde de Pirajá, assim, a 1 quarteirão do mar, e eu não saio. Antigamente eu saía para andar na praia de noite, todo dia depois, quando eu fazia os meus sapatos, fechava o escritório, eu ia andar de noite. Hoje eu não vou mais. Lamentável. Lamentável, não dá mais para você fazer isso. Pois é. É uma tristeza. Para onde que a gente está indo, Irene? Para a gente finalizar aqui esse bate-papo, para onde que a gente está indo? Eu não sei. Agora, com percepção? isso tudo que está acontecendo no mundo, você vê, São Paulo ontem outra vez estava alagada, né? Eu não sei. Eu acho que a gente destruiu muito as florestas, os rios, mudando os rios de lugar, as florestas queimando. Então a natureza está cobrando da gente agora, e eu não sei até que ponto. Porque você não pode se esquecer que eles acabaram com os dinossauros. Pois é, né? Pode acabar com esses dinossauros aqui também, né? Sim. Papai dizia, né? Eu, quando jovem, dizia, era moda, lá pelos anos 70, era moda dizer que era ateu, né? E eu gostava muito de acampar. E aí um dia papai falou para mim: meu filho, você gosta de acampar, você gosta da natureza, você curte o mar, você curte a cachoeira, enfim, né? Você gosta das coisas naturais e diz que não existe Deus. Como é que é isso, sabe? É a mesma coisa que você gostar da obra de um artista, né? Eu gosto da obra do artista, mas não gosto do artista. Como é que é isso, sabe? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, mas é mesmo. E a partir daí eu comecei a querer entender e procurar Deus. Qual é a tua visão nesse sentido desse físico e metafísico? Deixa eu te dizer, eu tinha as tias e mães, tudo naquela religiosas para chuchu. Já fui vestida de anjinho atrás daquelas procissões, aquelas coisas todas. Depois eu passei por um monte de religião e cheguei à conclusão que Deus não é um ser com pernas de coisa e mandando no mundo. Deus para mim é essa natureza, é a natureza, né? A natureza fala. Fala. E muito, né? Muito, a natureza manda. Porque se o Deus fosse assim, vou castigar aquele porque fez isso, ele não era Deus. Sim, né? Claro. Então, eu acho que a gente tem nesse mundo que ser honesta, a gente tem que tentar ajudar as outras pessoas e fazer o melhor para deixar no mundo, o melhor possível. Sim. Agora, ir para a igreja, ficar rezando. E eu lembro que um dia eu fui numa igreja aqui, que não era igreja católica, numa dessas igrejas aí. Entrei e sentei lá para ver como é que era. Vamos ver como é que é nessa igreja. Um culto, foi assistir um culto. O que todo mundo olhava assim, porque com certeza eles já se conhecem. Sim. Assim. Ficou espantado de ver. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Sim. Sabe? Então... Você sentiu assim, como se tivesse, né, feito uma acepção de pessoas. Esse dia tinha uma menina aqui de uma dessas lojas, estava na hora de fechar a loja, ela estava sentada do lado de fora, se pintando, se arrumando. Falei, vai alguma festa? Não, vou para a igreja. Precisa se arrumar tanto para ir para a igreja.
será que precisa disso tudo? Será que teu Deus vai olhar e vai dizer, essa está mal arrumada, vai embora? Não é assim, sabe? Acho que as pessoas precisam, né, de maior sensibilidade, mais conhecimento. Eu tenho feito um estudo, eu gosto muito dessa questão, né, da questão espiritual, mas tenho entendido que a filosofia, né, que é a busca da felicidade cotidiana, né, eu até estou trabalhando muito a ideia do pensamento estoico, né, então estou estudando muito o estoicismo, que fala da realidade, né, o que é. Então a gente está aqui dentro de uma realidade, é real, a gente está filmando e esse vídeo vai ficar eternizado. Então isso é real, o pensamento real, né? E também a ciência, porque a gente está saindo dessa pandemia e hoje eu recebi um vídeo até falando a respeito da ivermectina, né? Que impediu mais de 40% de quem tomou, né, de chegar a óbito, né? Então, quer dizer, a ciência ela já vinha dentro de um processo, né, crescente, mas com a pandemia a ciência ficou aí, quer dizer, que foi o que predominou, né? Sabe o que eu fico morrendo de medo? Que eles aprendam a fazer guerra usando esse tipo de coisa. Sim, a biologia, né? Como é que é? As armas biológicas. Pois é que não deixou de ser uma guerra, né? Se esse vírus, se ele foi produzido em laboratório, então foi uma forma, né? Se alguém soltou isso, soltou com uma finalidade, né? Então, quer dizer... Pode ter sido isso e pode também ter escapado sem querer, né? Ou isso. Fazendo experiências de um monte de coisa. A gente vê muito isso na ficção, né? Ficção. E é incrível como é que a ficção depois parece que copia uma ficção. Foi profético, né? Parece que foi profético. Mas eu acho que o ser humano é horrível. Essa vaidade do ser humano. A gente precisa melhorar, né? Precisa ter mais autoconhecimento. Essa necessidade, né, de ser importante, de ser rico, de ser melhor. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Que coisa terrível. Realmente, talvez isso é que esteja transformando o ser humano naquilo que ele não foi proposto para isso, né? Ele não foi criado para isso, por exemplo. Entendo. O ser humano foi criado para ser ser humano, para ter amor, para ter carinho, para tratar as pessoas bem, para conviver em sociedade, fazer as coisas juntas, tá todo mundo junto, todo mundo feliz. Por exemplo, eu fui domingo passado com a minha neta aqui na Azedinha, Azedinha, fazer uma matéria lá. Aquilo estava um enxame de gente, né? Todo mundo ali, e a impressão é que todo mundo estava ali se divertindo, a natureza, né? Se deliciando com o mar, né? O sol, né? Ali, né? Gente trabalhando, claro, porque aí você tem que se alimentar, você tem, né, que se refrescar, tomar água, tomar um drink, essa coisa toda, mas está ali para um lazer, né? Então aquela alegria, todo mundo, e ali não tinha... branco, preto, pardo, não tinha rico, pobre, está todo mundo junto, né? Não dá para fazer uma distinção não dá. social E de cor. E econômica, né? E de raça. Então, quer dizer, isso é ser humano, né? E a gente precisa ser melhor ser humano. Né? Eu acho que... Agora, eu entendo que o ser humano vá procurar as igrejas para poder ver. Como um alívio, né? Como um alívio. Mas a gente também tem que ver que na igreja também quem manda são seres humanos. Pois é, que estão na direção, né? E que tem que ser melhor, tem que se aprofundar um pouco mais no conhecimento. E aí por isso que eu digo, né, que tem que aprofundar um pouco mais no pensamento. Aí o pastor se sente importantíssimo, o padre se sente importantíssimo, não é nada disso. Sim. É verdade. E eu acho que isso é de uma forma um pouco generalizada, né? Eu acho que dentro de uma visão ecumênica, esses grandes líderes tinham que se reunir para tentar
pacificar, né, a humanidade, já que eles estão olhando para esse mundo transcendental, olhando para cima, buscando, né, aquilo que vem de cima, e acaba que a gente vive em conflito constante. Né? Constante, o tempo todo. É impressionante como que as pessoas se brigam fazem conflito por coisas bobas, besteiras. Uma vez eu vi 2 caras aqui brigando na rua, se esbofeteando, caindo no chão, por causa que alguém estacionou e deu um dinheiro para um cara. E aí o outro chegou, foi eu que cuidei do estacionamento, como é que você pegou o dinheiro? Porque devia ser uns R$5. Sim, R$10. R$10, os dois se matando, caíram no chão, se batendo por causa de merreca. De merreca. Pois é. Bem, não Irene, sei se a merreca era Ivone, se a merreca era melhor. Olha só, gente, me perdoa. Eu cismei com uma Irene. Não é Irene, é Ivone. Na minha época, quando eu nasci, tinha Ivone de Carlo, que era uma artista famosíssima. Quando você vê as pessoas chamando Ivone, você pergunta de que ano você nasceu? 1940, 41, 42, 39. Era Ivone de Carlo. Aí nasceu um monte de gente com o nome Ivone. Ivone, estamos aqui, né, terminando esse nosso papo. Eu ficaria aqui mais uma meia hora aí, né? A gente vai falando, vai filosofar, vai falar de muda nada, a gente não consegue mudar nada. Mas eu acho que, né, a gente falou de coisas interessantes. E eu te peço para que agora você deixe uma mensagem, né? Uma mensagem de paz, já que o mundo está em guerra. Deixa aí uma mensagem de paz para quem vai nos assistir, né? Para que realmente a gente caridosos, sejam amorosos com as pessoas, né? Ajude uns aos outros, dividam com os outros as coisas que vocês puderem dividir. Não fiquem sempre julgando todo mundo pela roupa, pelo sapato, pelo carro. Vamos julgar pelo amor, né? É isso que a gente precisa, cuidar mais da natureza, porque a natureza está se vingando, a natureza tem vida. Eu comprei um livro, não está aqui, eu emprestei para uma amiga minha ler, sobre um cientista que escreveu sobre as árvores, que elas se comunicam, elas sentem dor, elas se comunicam pelas raízes e tudo. É incrível, cuidado com as plantas, cuidado com as árvores. Eu vi aqui nascendo, aqui na minha varanda, aqui na frente, eu vou te mostrar, uma florzinha, uma plantinha no meio do cimento da varanda. Falei, amanhã, quando o Manuel chegar, falar quando ele for lavar a varanda, ter cuidado para não jogar água sanitária nessa plantinha aqui. Vou te mostrar, nascendo no meio assim, no meio assim, uma florzinha. Tá vendo? Tem vida, gente, tem vida. Aí eu vejo as pessoas, esses dias você viu aquele homem que foi preso, que estrupou uma criança de 1 ano e 7 meses. Nossa, Meu Deus do céu, esse mundo tá maluco? Tá maluco? Isso é um absurdo, não né? É absurdo, como é que pode uma coisa dessa? Que mente é essa? É um monstro, ele tem que ficar preso o resto da vida, porque se ele faz isso, ele faz outras coisas. Quem rouba 1 milhão, provavelmente não vai roubar R$1, porque é muito pouco. Mas quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Claro. Não tenha dúvida. Quem estrupa uma criança, estrupa um cachorro, uma vaca e uma pessoa. É isso mesmo. Nossa Senhora, temos que ter mais amor nesse mundo. Eu estou muito assustada com o mundo. Aí meus filhos dizem, não assiste televisão, mãe, não assiste televisão. Você assiste, só tem porcaria, você vai ver um monte de morte. E é mesmo, assusta, né? Mas tem canais bons aí, tem né? aquele Canal Brasil, que mostra lá de cima, que é lindo. Sim, lindo, sim. Brasil visto por cima, né? Cima, o mundo visto por cima, né? Muito legal, eu gosto também. Esse Brasil é lindo, como é lindo. Quando eu vou lá na fazenda do meu marido, foi marido, agora é namorado, enfim, a gente tá velho os dois. Certo. Ele tem uma fazenda, vai chegar hoje aí, ele tem uma fazenda lá perto de Itajubá, no morro lá, 2 milhões de metros quadrados, que ele está vendendo, bem barato, porque ele quer vender com 80 anos, ele vai morrer mesmo, quer vender a fazenda, não quer mais se meter nisso. Mas quando eu vou para lá, que vejo o Brasil, as montanhas, os mares, os rios, a floresta, eu fico.
numa paixão, eu falei, esse país é maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. Esse país é... Viva o Brasil, né? E esses dias Brasil acima de tudo, E Deus esses dias, acima sabe o de que eu todos. vi? Que a Rússia dá 2 Brasis dentro da Rússia. Você sabia disso? 2 Brasis. Imagina o tamanho da Rússia. Está brigando por causa de um pedacinho assim. Pois é, verdade. É isso aí, gente. Olha, É isso. bacana, trocamos essa ideia aqui, muito boa. Eu sou o Elcio Ribeiro, que entrevistou hoje Não a Irene, a Ivone R. Ivone R, artista Brincalhona. e da melhor qualidade, né? E está em Búzios, né? Já em Búzios há muito tempo. Ai, vim morar em frente ao mar. O Portal Brim tem essa responsabilidade de levar Búzios e o conteúdo de Búzios, né, para o Brasil e para o mundo. Existe cidade mais linda do que Búzios no Brasil? Eu acho. Eu não vejo. Puxando aqui sardinha para nós, Búzios é extraordinário. Você pode vir nos visitar e quando vier aqui, vem aqui no ateliê da Ivone R, que está localizada aqui na praia, né? Bem na frente da praia da Armação. Da Armação, aqui junto da igreja de Santana. E logo ali tem a Praia dos Ossos, né? Azeda, tem a praça aqui atrás. Enfim, um ponto turístico. Maravilhoso. Um dos grandes ou dos bons pontos turísticos de Búzios, maravilhoso. Vem pra cá.